O que a gente pode entender é que você tinha aqueles R$ 100 lá naquela época e o poder de compra dos R$ 100 hoje não é mais o mesmo. E hoje, por exemplo, você tem uns R$ 100 que um tempinho atrás aqui você comprava ali 2 sacolinhas no supermercado. Hoje esse 100 passou para 200 e quer 300. Aquelas mesmas 2 sacolinhas. Então, nesse contexto, a gente entende que o nosso poder de compra está cada vez mais fraco, né? Infelizmente. E o que fazer para mudar isso? Hoje, a inflação ela está presente no nosso contexto desde sempre, né? E hoje, olhando como uma forma de você se precaver e buscar alternativas para pelo menos repor esse poder de compra ou você não perder tanto, você tem alternativas hoje no mercado de buscar diversificação para os seus ativos financeiros, né? E dentro dessa diversificação, você vai trabalhar numa espécie de caixinhas com prazos diferentes, né? E também com ativos diferentes, mas que em si se complementam. A saber quais os ativos, a saber quais as formas que você pode buscar essa proteção para o teu capital, e principalmente o teu capital financeiro, né, dentro desse contexto, aí depende muito do perfil de investidor em si, do seu planejamento, do quanto você se sente tolerante e com disposição para colocar alguns níveis de risco dentro desse portfólio, e que não necessariamente é olhando tão somente o ganho e numa janela específica de tempo ou numa alocação tática, que seria aquela ideia de mais market time, não é essa questão, não seria por esse lado, e sim trabalhando realmente um portfólio que você tem ali um contexto de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Vamos começar então com a pessoa física. Certo. O Carlos tem R$ 100 hoje. Eu sei que a minha previdência não vai me pagar tanto lá na frente. O que você... Eu vou chamar de Rosa, se você me permite. Pode ser de Rô. Rô, mais bonito. O que o Carlos pode fazer com esses R$ 100 a curto, médio e longo prazo, para que ele tenha, hoje com 30 anos, 65 anos, uma aposentadoria tranquila? Carlos, antes de tudo, quando a gente fala um pouco da ideia de trabalhar um portfólio de investimentos através de um planejamento, definindo muito os teus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Se eu for pensar exclusivamente no longo prazo, que é para a ideia de uma reserva onde lá na frente você vai usufruir com a finalidade específica que seja para complemento de renda, você tem alternativas que você vai construindo, inclusive, ao longo do tempo, com não só um bom retorno, um ganho real, acima, inclusive, do que hoje você tem de maneira passiva na taxa de juros, mas também você tem alternativas e instrumentos que trabalham um diferimento fiscal, que é a ideia de você não ter nenhuma despesa de imposto de renda no meio do caminho, isso faz diferença quando a gente olha no longo prazo. Como também você já trabalha num sentido de uma reserva que vá já ter também um complemento de previdência, mas que também já vai trabalhar o teu planejamento sucessório. Então a gente tem alguns instrumentos para essa finalidade, mas nada impede também de você, além de ter esse, que trabalha a questão de longo prazo, de reserva de previdência, de planejamento tributário no decorrer do caminho, você também tem outras alternativas e outros instrumentos, olhando aí ativos de longuíssimo prazo. E a gente pode falar não só na renda fixa, de emissão pública, por exemplo. Hoje nós estamos tendo títulos de dívida do Brasil que pagam IPCA mais 6. Então, e isso a gente está falando para 20 anos, 30 anos, né? Para a linha do investidor é interessante. Só que é claro, lembrando que é com aquela conotação de longo prazo. No meio do caminho você pode ter alguns resultados que você possa ter a impressão que é como se fosse um investimento que está oscilando no rendimento,
mas o que você está objetivando é lá na frente. E você também pode criar ali uma carteira buscando ativos em renda variável, que aí te promovem também ali a leitura de você trabalhar com dividendos, de trabalhar com ativos, que aí a gente está falando realmente de papéis de empresa ou até mesmo fundos que compram ali ativos no mercado imobiliário, por exemplo, e que te permitem ter ali uma poupança de longo prazo, onde você, à medida que você vai recebendo os dividendos, você vai reinvestindo e te colocando realmente num nível de investidor muito mais eficiente, mas sempre considerando para essa situação um horizonte mais de longo prazo. Paralelo a isso, é claro que você vai também ter suas outras reservas, né? Reservas de emergência, reserva para algum objetivo específico que seja mais de médio prazo, e que aí você também pode buscar outras formas de ativos, outras escolhas. Mas eu sou uma pessoa que sou controlada nesse lado. Como é que eu faço para ser controlado nessa situação? Eu preciso aprender a ter essas reservas e a ter esses investimentos. E nesse caso de investimento, quais seriam os melhores investimentos? Então, Carlos, é difícil dizer quais são os melhores, porque, na verdade, a gente tem muita alternativa. Tudo vai depender, antes de tudo, da definição do perfil do Carlos e qual é a capacidade que o Carlos tem de criar essa poupança. Então, quando a gente trabalha com a ideia do planejamento financeiro, a gente sempre começa com a primeira pergunta. Sim. Como é hoje o teu fluxo de caixa? Como é hoje a tua estrutura financeira para fazer com que você tenha a capacidade de ter uma recorrência, uma disciplina para com essas reservas. E não só olhando aquela reserva lá de longo prazo, mas até as tuas reservas que você busca alternativas para investir mais de curto prazo ou até de emergência. E a gente está falando de ativos mais conservadores, né? E que te pagam hoje o que a taxa de juros, no mínimo, o que a taxa de juros hoje está te rendendo, né? Hoje uma taxa de juros no nosso país, né, a taxa Selic hoje está em 10,75 na data de hoje. Ela pode reduzir para 10,5 ou 10,25, mas já é um nível de investimento já é um nível de retorno que você consegue ter para aquela reserva mais de uma conotação de emergência. Não necessariamente você vai movimentar, mas se você precisar, ela vai estar ali disponível a qualquer momento, sem nenhum impedimento e nenhum pênalti por você estar saindo antes, né? Por você estar movimentando. E dentro dessa ideia de conhecer como o Carlos, né, tem hoje a sua estrutura, qual é a renda dele, qual é o seu custo, a gente sempre faz também uma avaliação com esse investidor, no sentido de que o seu comportamento para com o dinheiro. Hoje, uma das necessidades que a gente coloca para qualquer pessoa que passe por um planejamento financeiro primeiro, a sua autoavaliação para com as suas escolhas financeiras. Porque independente de a gente estar num contexto onde você tenha escassez, ou seja, você está precisando rever as suas finanças para começar a ter ali uma capacidade de poupança, ou você tendo uma possibilidade, né, de estar numa abundância, você tem um recurso, você tem uma boa capacidade, você tem já uma boa reserva financeira, independente dos ambientes que a gente esteja falando, dos perfis, ou das situações, melhor assim colocando, a relação assertiva, tanto para esse que está na escassez, como para esse que está na abundância, é sempre ligada ao seu comportamento para com o dinheiro. Independente se você tem muito ou tem pouco, se você não sabe trabalhar o seu dinheiro, exatamente, você acaba diluindo ele. Primeiro, quando na escassez, primeiro a gente cria ali a necessidade de você se conhecer, se autoconhecer e criar realmente aonde que você pode melhorar a sua capacidade de poupança. E para melhorar a capacidade de poupança vai depender certamente de você ter novos comportamentos, fazer novas escolhas. Uma educação. Exatamente. Você tem que aprender, você tem que ter uma educação financeira. E você sabe que, inevitavelmente, toda escolha ela vai envolver o quê? Uma renúncia. Não que quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de organização de finanças, você inevitavelmente não vai poder ter mais nenhum gasto que não esteja no orçamento. Não é necessariamente assim, não é tão escrito na pedra.
Mas certamente você vai ter que ter a necessidade de ter escolhas diferentes se você quer ter resultados diferentes, né? E muitas vezes hoje a gente conhece algumas pessoas que têm bom poder de poupança, têm uma vida muito confortável, não são altamente endividadas, mas não conseguem criar essa disciplina de olhar uma reserva que seja para um horizonte mais de médio e longo prazo, muito por conta das suas escolhas de agora. E aí a gente tenta trazer essa reflexão. Claro que a gente não é com a conotação de forma alguma dizer onde que você, de que maneira você está escolhendo errado. Não, mas a própria pessoa vai reconhecer em si, dado aos seus objetivos que ela quer, na verdade, almejar, que ela tem ali na frente, o que ela precisa mudar agora para atingir ali na frente, né? E quando a gente olha para a pessoa que está buscando realmente uma ideia de organização de uma reserva financeira mais diversificada para buscar um retorno mais interessante, antes de tudo é avaliar não só a sua disposição para assumir algo diferente, mas também a sua capacidade de ter isso num horizonte de médio e longo prazo. Por que eu falo disposição? Porque aquela ideia de que não existe hoje eu te dizer que, Carlos, você vai investir nesse ativo que é o que vai te render melhor do que tudo. Não existe. Não existe. Ninguém tem essa bola de cristal. Ninguém tem essa bola de cristal. Ninguém tem essa receita pronta. Normalmente as pessoas imaginam chegar no banco, procurar uma pessoa como você e dizer, onde é que eu vou? Não é assim. A gente coloca a bola de cristal, mentira. Mas longe disso, né? E a gente tá brincando, mas na verdade o investidor hoje, ele consegue ser muito mais eficiente quando ele olha para algo mais não só diversificado, mas diversificado de acordo com o seu planejamento e principalmente com a sua tolerância de risco. Se a gente for olhar nesses últimos 5 anos, e principalmente olhando ali o período que antecipou um pouquinho ali a pandemia, onde nós já estávamos num nível de taxa de juros mais baixa, olhando todo o nosso contexto nesses últimos, pelo menos ali na época, né, nos últimos 25, 26 anos, a gente já tinha necessidade de sair daquele investidor altamente passivo que só buscava a renda fixa e porque também já tinha uma ancoragem de uma renda fixa que sempre dava ali pelo menos 1% ao mês e que naquela época isso era considerado como se tivesse ficado para trás, era um contexto de museu quase. Ele inevitavelmente teve que degustar outras formas de investir para buscar resultados melhores, né, ou mais eficientes. E nessas outras formas de investir, ele teve que inevitavelmente fazer uma transição para ativos não tão conservadores. Teve investidor que foi realmente bem assertivo e entendeu as escolhas que fez, e mesmo nos momentos de intempéries de mercado, né, nos momentos de mercado mais voláteis, seu ativo eventualmente oscilou, mas ele entendeu o que significava aquilo numa escala de tempo e que, na verdade, ele carregou, e até alguns, na verdade, tiveram a disposição, na verdade, de assumir mais risco, aumentando sua exposição. Ao mesmo tempo, aqueles que não se sentiam tão preparados e com medo, na verdade, de perder, saíram no momento errado. Então, por essa razão que a gente sempre vai dizer que a assertividade de você ter hoje na sua reserva financeira um bom retorno dentro das tantas alternativas que nós temos hoje no mercado vai muito ao encontro, primeiro, do seu comportamento para com o seu dinheiro e, inevitavelmente, você se conhecer em termos de entender realmente qual, de fato, é a sua tolerância hoje para movimentos de mercados mais estáveis e não tão estáveis assim. Ativos, não?